Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal. Batemos 2.300 aqui do YouTube, então muito obrigado a todo mundo que está chegando por agora. Mas se você ainda não for inscrito, se inscreve, né? Que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação aí para você poder assistir. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição para você dar uma olhada. E se você quiser garantir conteúdos como esse de forma antecipada, é muito simples. Você vai entrar no clube de membros do YouTube ou você vai lá no meu Apoia-se, né? Você me ajuda financeiramente a continuar criando conteúdos e garante sempre eles um pouquinho antecipados, beleza? Inclusive, meu povo, queria aproveitar esse vídeo de hoje para falar para vocês da Surfshark, né? A Surfshark é uma empresa muito preocupada, né, com a segurança dos seus dados, né? Então, sempre você tem que cuidar muito de todas as suas informações, todos os sites que você pode cadastrar uma senha, cadastrar um e-mail e qualquer informação que possa ser sensível ou que possa te prejudicar de qualquer forma, né? Então, a Surfshark tem ali um sistema onde ele consegue sempre identificar para você e detectar sites que não possam ser tão seguros, ou você pode usar um serviço de VPN, né, que é onde você consegue misturar ali o seu ID, né? Você consegue ter IDs aleatórios para que os sites não guardem suas informações e para que você nunca corra nenhum risco, né? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, tem um link aqui na descrição também para você conhecer a Surfshark. Tem vários planos que você pode utilizar tanto para o seu computador quanto para o seu aplicativo, como tem um aplicativo para o seu celular, né? Que é o que eu uso majoritariamente. Então, não perde mais tempo, não deixa os seus dados correndo nenhum perigo. Conhece a Surfshark hoje mesmo, que você com certeza vai achar um plano para você. Bom, meu povo, não ia ficar 2 semanas seguidas sem trazer um recap da rodada para vocês. Eu confesso que é um processo complicado, né? Tem que ver todos os jogos, ver muito detalhadamente para montar um roteiro legal. E muitas semanas acaba sendo muito difícil, né? Por questões de trabalho e outros fatores, né? E muita coisa da rotina mesmo que acaba tornando uma missão complicada quando eu não consigo dedicar 100% do meu tempo a isso. Mas eu queria muito e consegui, né, terminar tudo para não deixar vocês 2 semanas sem recap, né? Sem uma análise dos jogos que rolaram. Bom, vamos começar falando do Campeonato Mineiro, né? A gente tem os finalistas, né, do Minas Bowl, né, do Gerais Bowl, na verdade, né, que é a primeira etapa do Campeonato Mineiro, né? A partir de agora a gente vai ter a entrada também do Galo e do América, né? Então a gente tem aí os perdedores, inclusive dessas semifinais, que vão encarar, né, o atual campeão e vice, né? Então a gente já vai ter jogos até da próxima fase, antes da final da primeira, enfim, uma doideira aí para vocês acompanharem. Mas vamos falar de Juiz de Fora Imperadores 20-6 no Contagem Confidentes, né? Então, um jogo que foi bem parecido com o que a gente viu no primeiro, né? Um Juiz de Fora que fisicamente controlou muito nas trincheiras, correu como quis. É um time que, de forma bem discretinha, vai achando sua forma de passar a bola. Inclusive, teve alguns momentos que foram importantes, né, no jogo aéreo para que o time conseguisse se estabelecer e surpreender a defesa adversária. A secundária jogou muito bem também, conseguindo anular bem o da casa, anular os recebedores adversários, tirando, né, a primeira campanha do Inconfidentes, que foi uma campanha muito boa, né, o time conseguiu se achar e conseguiu manter a sua proposta, o seu estilo de jogo, e foi fundamental para vencer, né? Para a equipe do Contagem Confidentes, mais uma vez, um ataque começou muito bem, começou muito embalado, deu uma cara de que ia ser um jogo muito diferente do que foi o primeiro, acabou não sendo, né? O ataque emperrou muito, a verdade é essa, e uma defesa que ficava tempo demais no campo, que fisicamente não conseguia aguentar o adversário, e uma secundária que não foi tão exigida, mas em momentos chaves acabou errando, né? Dando algumas janelas para a equipe do Juiz de Fora Imperadores que custaram um preço muito alto, né? Então, é uma equipe que não deve jogar mais nada esse ano. Houve alguns boatos de que parte desse elenco deve se juntar ao Cruzeiro, né? Cruzeiro que voltou para o Brasileirão. Inclusive vai ter vídeo do Brasileirão já para vocês acompanharem, tá? Então é um pouco chato, né? A gente sempre imagina que as equipes, ainda mais as equipes antigas, voltem e possam disputar alguma coisa, mas até onde eu sei, né, a temporada da equipe de Contagem, ela acabou. Ela não acabou ainda, né? Porque vai ter o jogo da segunda fase, mas é uma equipe que a gente não deve ver depois do Campeonato Mineiro. Indo agora para Nova Serrana Forges, 23-13 no Uberlândia Lobos. É um placar que eu acho que engana muito, né? Porque assim, foi um jogo muito desnivelado em vários fatores.
Eu acho que a equipe do Nova Serrana Forges conseguiu fazer tudo que não conseguiu fazer no primeiro jogo contra a equipe de Uberlândia, que foi impor o seu estilo terrestre, né? Conseguiu impor o seu estilo da melhor maneira possível, né? Um time que comeu o relógio. Não dá para você ganhar de um adversário que consegue ficar com um ataque 9 minutos em campo e termina com touchdown. E foi isso que aconteceu com o Nova Serrana Forges. O ataque ficou 9 minutos em campo durante uma campanha e entrou na endzone. Não dá para você correr atrás de um placar quando você não tem tempo no relógio, né? E o começo da equipe do Uberlândia foi muito ruim. Cometeu erros, cometeu faltas, deu tiros no próprio pé e Nova Serrana capitalizou. Capitalizou, conseguiu até passar a bola um pouco nesse jogo. Na equipe que teve me fugiu o nome dele agora, teve o Ronel, né, nesse jogo. Eu não reparei se ele estava nos outros, né? Aparentemente o Campeonato Mineiro ele tem uma liberdade muito grande para você inscrever jogadores e eles poderem jogar. O Ronel, se eu não me engano, já jogou antes por Nova Serrana e de repente você traz um cara aí que é muito rápido, um cara que quebra tecos, que você pode usar no jogo aéreo, né? O Fumaça jogou muito bem também no backfield. E assim, o Uberlândia Lobos correu atrás, né, no segundo tempo. Acho que teve um terceiro quarto muito bom para anotar 2 touchdowns, para voltar para a briga, mas aí ficou muito complicado. Aí Nova Serrana voltou, né, ao seu estilo físico, comendo relógio, e apesar de não ter pontuado mais, conseguiu fazer o que precisava, né, para garantir a vitória. A equipe de Uberlândia cometeu muita falta também durante o jogo como um todo, e acho que isso acabou custando, né? Então é uma situação muito complicada para a equipe. Não está eliminado, né? Eu até tinha feito uma confusão, eu tinha montado o roteiro falando isso, mas mais uma vez queria agradecer ao Thiago Munden, né, que me relembrou algumas coisas do Mineiro. Como que fica a situação agora? A gente tem Juiz de Fora e Nova Serrana jogando pelo título do Gerais Bowl, né, que é essa primeira fase, e a gente vai ter o confronto entre Inconfidentes e América e Uberlândia Lobos contra o Galo, né? Então é o wild card da segunda fase já, né, por assim dizer. Então a gente vai ter os finalistas do Gerais Bowl, né? Quem for o campeão vai pegar o vencedor de América e Inconfidentes, e quem for vice-campeão vai pegar o vencedor de Galo e Uberlândia Lobos, né? Isso porque o Galo é o atual campeão, o América é o atual vice, né? Então, e a gente pode ter algumas novidades, né? Porque parece que existe uma liberdade de inscrição ainda de jogadores que pode acontecer. Então a gente pode ter equipes aí revitalizadas, né? Com caras novas aí a essa altura do campeonato. Bom, indo para o Campeonato Paranaense, né? Tivemos os últimos 3 jogos da temporada regular, 2 jogos que não valiam nada e o jogo que valia a última vaga nos playoffs. Começando por Brown Spider 56-0 contra o Curitiba Lions, né? Jogo que eu tive aí o prazer de fazer com o meu querido Valdu, né? Como ele brincou, né? O comentarista EAD, fiz daqui de casa. Queria agradecer muito a galera do Paraná, né? Jogadores, dirigentes, toda a galera que me recebeu muito bem. Isso é claro, né? Você fala do pessoal da AAA que faz um trabalho sensacional, né? E torna possível, né, situações como essa, né, de eu poder estar comentando daqui de casa, né? Claro, queria estar lá, mas assim, é uma situação que a gente às vezes não controla. Mas do jogo, foi muito do que a gente esperava, né? Verdade seja dita, eu acho que o Curitiba Lions, tirando o jogo do Red Fit, não conseguiu ser competitivo. É uma equipe que tinha uma proposta, é um time que falou muito sobre como poderia surpreender e acabou não conseguindo fazer isso. Ofensivamente é um ataque que não tem ainda um padrão. Eu acho que é um ataque que não tira proveito de um quarterback que pode correr com a bola. É uma defesa que teve um momento ou dois, mas quando o jogo também já estava, né, muito aquém de qualquer situação, né, e o Brown Spiders dominou o jogo, né? Foram mais de 500 jardas totais que a equipe teve, né, entre ataque, special teams e tudo mais, né? O Billy teve mais de 100 jardas retornadas, apesar de não ter tido nenhum TD. Foi um bom jogo dele retornando. E assim, o Brown Spiders ganhou nas 3 fases, né? O ataque capitalizou em todos os momentos, a defesa roubou bola e conseguiu tirar o adversário sempre de campo, e os special teams também fizeram sua parte, né? Forçaram fumble em kickoff, acho que foram 2, se eu não me engano, não dava espaço para a equipe de Curitiba e capitalizava com seus retornos, né? É um jogo de 3 fases. Eu acho que o Brown Spiders, eu não digo, eu falei isso na transmissão e depois eu parei para pensar, né? Eu acho que falar de um jeito de espantar os fantasmas era um exagero, né? Porque não foi uma derrota cachapante para o Bristol, mas eu acho que foi um jogo para lapidar erros,
né? E a gente viu isso acontecendo. Foi uma equipe que teve a estreia do Prince, né? Eu acho que até a condição climática não ajudou muito, né? O Prince teve só 3 passes tentados, completou 2, os 2 foram touchdowns, né? Foi um jogo que a gente viu o jogo terrestre aparecendo muito bem, e isso é algo muito legal. Facilita muito para o seu ataque quando todo mundo tem a mesma cara, né? E eu acho que é a principal essa acaba sendo a principal qualidade desse corpo de running backs do Brown Spiders, né? São jogadores diferentes, né? Com algumas pequenas características que mudam de um para outro, mas no geral são jogadores que você consegue manter o mesmo estilo de jogo corrido, você não precisa ajustar muita coisa, e são jogadores que se complementam muito. Você pode usar eles para situações pontuais, você pode montar pacotes para eles sem quarterback no campo, como a gente viu no último jogo, e você consegue fazer isso funcionar. Então eu acho que isso é muito bom para essa equipe do Brown Spiders, olhando não só para o Paranaense, mas pensando já no Brasileirão também. E eu acho que desse jogo é isso, né? Não tem muito que a gente possa falar. Eu acho que foi um jogo realmente para fechar, né? Era o jogo que a equipe precisava para realmente fechar bem. Segundo jogo foi Croco 62-0 no Maringá Pirates. É um jogo que eu acho que nem tem muito no que eu me estender, né? Eu acho que o Croco dominou como a gente imaginou que ia dominar, né? Correu bem com a bola. Xavier fechou a fase de grupos como começou, né? Não comprometendo o ataque, movendo correntes, não sendo um diferencial nem pro bom nem pro ruim. A gente pode começar a ver alguma coisa diferente, acho que a partir da semifinal, que o Croco já está classificado. E o Pyros é aquilo, né? Uma equipe que conseguiu sua primeira vitória contra o Gladiators num 2-0, né? E aí não tinha como segurar essa equipe do Croco. E assim, cometendo muitos erros básicos, né? O Curitiba Lions, o Pyros, cometendo muitos erros básicos. Então, assim, eu acho que você precisa cuidar muito do básico, né? É o que eu falei já em outros vídeos. É o básico bem feito. Quando você tiver o básico muito bem feitinho, né? Um special teams organizado, um ataque com uma cara, uma defesa que entende o que está fazendo em campo, muita coisa vai mudar, né, para o seu time. Mas isso leva tempo, isso é um processo. E é um processo que você vai ter no campo. Né? Então você precisa jogar, você precisa entrar em competições também que se encare equipes do seu nível, mas talvez de outros lugares. Por isso que com o anúncio do Brasileirão D3 e D2, eu falo muito, né, para quem me pergunta, eu acho que é um cenário bom para você enfrentar equipes diferentes na medida do possível, né? E eu acho que sim, Pyros, Curitiba, Gladiators, Cascavel, que a gente vai falar já já, são equipes que precisam disso, né? Então, às vezes, até sair um pouquinho do seu estado para também encarar níveis diferentes e entender o que pode ou não funcionar. Bom, para fechar o Paranaense, temos Ponta Grossa Phantoms 24-14 no Cascavel Olímpias. É um outro placar para mim que eu acho que engana um pouco. Eu acho que o Phantoms foi muito melhor que o Olympians. No final do jogo, o Olympias capitalizou com 2 touchdowns, tentou brigar ali, tentou correr atrás, mas foram 2 touchdowns de erros muito parecidos, né, da equipe do Phantoms, né, que a secundária ficou olhando para a bola. Né, então eu acho que foram erros bem pontuais ali, de uma defesa que tinha jogado bem o jogo inteiro, né, de uma defesa que tinha forçado paradas, uma defesa que tinha deixado o adversário desconfortável, não tinha deixado o Olympians jogar. Né, o começo do Olympians foi muito ruim também nos special teams, deu posições de campo boas para a equipe do Ponta Grossa, que a gente viu um ataque um pouco melhor, né, um ataque que ainda emperrou em alguns momentos para ter um pouco mais de ritmo, mas que capitalizou cedo, conseguiu passar um pouco mais a bola, correndo, é um estilo corrido feito para se ganhar poucas jardas mesmo, então você consegue entender a identidade desse time e garantiu, né, a terceira e última vaga do seu grupo para os playoffs. Né? Agora a gente vai ter nos wildcards, a gente vai ter Paraná Clube Guardian Saints contra, eu acho que, agora não me engano se é o Ponta Grossa ou se é o Brown Spiders. Não, é Paraná Clube Guardian Saints contra Brown Spiders, Ponta Grossa Phantoms contra Paraná HP. Se eu não me engano, eu acho que eu estou enganado, eu tenho quase certeza que eu estou enganado, porque eu acho que o Paraná Clube Guardian Saints terminou em segundo. É isso. Então, Paraná Clube Guardian Saints contra Paraná HP e Ponta Grossa Phantoms contra Brown Spiders. É alguma coisa nisso aqui, tá? E assim, e também falar para vocês que vai ter um conteúdo para falar desses jogos, né? Assim que eu não me enganar mais. E também falar um pouco sobre o Pinhão Bowl, né? Que o Pinhão Bowl
vai ser disputado entre as equipes que perderem a rodada de wildcard. Então, a gente tem uma chance aí de ter um jogo muito, muito legal, né? Então, é pra gente ficar de olho. Mas, no geral, eu tinha feito até um vídeo algumas semanas atrás falando que esse Phantoms estava um ataque de ser mais competitivo. E, assim, eu acho que é um ataque que ainda tem que se desenvolver, obviamente, mas que já conseguiu mostrar um jogo melhor e garantiu passaporte para os playoffs do Paranaense. Então, acho que tem muito mérito para esse time e tem que olhar com muito carinho para essa conquista que a equipe está tendo. Bom, vamos agora para a São Paulo Football League, né? Tivemos 7 jogos, os 7 jogos que fecharam a temporada regular. Começando com a Série Prata, tivemos as últimas 2 vagas garantidas e, inclusive, os times que ganharam vão se enfrentar na rodada de wildcard, né? Tivemos a vitória do Black Panthers, 21-0 em cima do Piracicaba Kenny Cutters. Foi meu jogo errado da rodada, né? Até brinquei que foi o padrão dessa fase de grupos, né? Errar pelo menos um joguinho por semana. A vitória em si não me surpreendeu, né? Mas eu acho que o que me surpreendeu foi a falta de fisicalidade do Cutters, né? O Cutters tinha mostrado um aspecto de um jogo um pouquinho mais físico contra a Ponte, que não se traduziu para esse jogo, né? Conseguiu reduzir um pouquinho os erros do snap, mas foi um ataque muito apático, um ataque que não conseguiu fazer nada. A defesa do Black Panther jogou, mas um jogo bom, como jogou na estreia, pro nível da sua Série Prata. Foi uma equipe que arriscou uma trick play ali nos special teams no começo do jogo e teve um touchdown. Depois a defesa foi a grande estrela, né? Foram 2 pick six seguidas, né, que acabaram garantindo essa vitória, mas foi um ataque que ainda não conseguiu funcionar. Um ataque que ainda penou muito, sofreu muito, e se quiser ganhar do Taubaté, vai ter que ter muito mais cancha nesse ataque, vai ter muito mais para fazer. Eu acho que a defesa pode de repente segurar até um certo ponto, talvez. Mas se o ataque performar como performou nos 2 jogos da fase de grupos, muito difícil de bater de frente com a Ponte. Pro Cutters, eu acho que assim, esse time precisa ter um plano de ataque antes de qualquer coisa. Eu acho que a defesa, mais uma vez, fez o que pôde, né? Se a gente for meticuloso, a gente pode falar que nenhum TD foi na conta da defesa, apesar dos special teams, né? Principalmente no bloqueio de field goal ser majoritariamente defensores que estão lá. A defesa em si não cedeu TDs, né? Mas, enfim, nessa tecnicalidade o time tá eliminado do mesmo jeito. Então, é um time que o ataque precisa ter uma cara para que a sua defesa também possa ficar menos em campo e você possa ter toda uma engrenagem girando. E isso passa muito por você ter um quarterback que você confia e você ter ali... é o que eu falo, eu acho que times do interior eu sempre espero mais essa fisicalidade porque foi algo que a gente sempre viu. E eu acho que eu não vi isso do Cutters nesses 2 jogos. Bom, o adversário da equipe do Black Panther será o Taubaté Guardians, né? O Taubaté Football, né? Como vocês preferirem. Uma vitória, né? 16-15 contra o São José Jets, né? No Clássico do Vale. Eu acho que foi um jogo muito, muito bom. Foi um jogo muito, muito aberto. Foi um jogo muito, muito parelho, né? O Jets conseguiu trazer um jogo muito melhor até ofensivamente do que eu imaginava. Conseguiu correr com a bola, coisa que eu não achei que ia conseguir fazer, né? Capitalizou quando roubou a bola, quando teve um turnover, literalmente na jogada seguinte. Depois virou o jogo, segurou o máximo que pôde, mas a entrada do Rafa para a equipe do Taubaté realmente mudou a cena, né? O Rafa que jogou muito mal no jogo contra o Cannibals, né? Eu acho que a gente via um pouco de, talvez, excesso de confiança. Eu acho que a principal frase para esse time de Taubaté na fase de grupos foi excesso de confiança. Foi com excesso de confiança que esse time quase perdeu para o Vikings Berserker. Foi o excesso de confiança que talvez tenha custado a vitória para o Cannibals. E esse excesso de confiança que a equipe conseguiu tirar para vencer o São José Jets. Eu acho que quando o Villarta, ele fez o que pôde, né? O Villarta, ele é um cara que ele é um pocket passer. Você não vai ver o Villarta saindo do pocket. Não é a característica. Fisicamente não é o quarterback que vai fazer isso. Então o jogo aéreo tem que estar muito encaixado, tem que estar muito bem. E o Villarta também não operou tão legal. Acho que depois do touchdown o jogo dele caiu bastante, né? O jogo terrestre funcionou bem. Eu acho que o Wally traz um estilo de running back muito mais agressivo do que a gente vê de muitos caras. Um cara que vai pro contato, abaixa a cabeça e não tem medo de bloquear. Inclusive na conversão de 2 pontos, bota metade na conta dele, porque ele teve um lead block espetacular. Mas eu acho que a entrada do Rafa, centrado, né, tomando mais cuidado, apesar da primeira campanha ter dado muito errado, eu acho que ele realmente traz uma cara, e ele traz algo que é o... Eita, achei que eu tinha mutado aqui. Que é o que faz esse time do Taubaté ser um dos favoritos ainda, na minha opinião. Eu acho que ainda não teve o jogo do favorito.
E eu acho que foi muito engraçado, entre aspas, porque muitos jogadores falaram disso, né? De que isso foi uma coisa que ficou um pouco na cabeça do time. O título da Pick Six, somos favoritos da prata. E eu acho que por mais que você não queira assumir, eu acho que isso tava um pouco na cabeça do time. Então o primeiro jogo foi um susto, mas foi uma vitória. O segundo, quando você perde, é uma porrada maior. Então você vai para um terceiro jogo, win or go home, porque o empate dava Jets. O time mudou algumas coisas. A defesa teve seus momentos bons e ruins. No final, acabou tendo sec que fez o relógio ir até 0, né? Conseguiu impedir o Jets de chutar um field goal e foi um baita jogo. Para os São José Jets, não digo que é uma grata surpresa, é uma equipe que eu gostei do que eu vi no final do ano passado. Acho que o primeiro jogo talvez tenha dado um desagrado, mas eu acho que o principal motivo que me fazia apostar em Taubaté foi o que faltou pro Jets: casca. Eu acho que é um time que tem alguns jogadores veteranos, é um time que tem uma comissão técnica com ex-jogadores, e isso ajuda, facilita muito nessa transição, mas faltou casca. Eu acho que faltou casca pro Matheus no final do jogo não sofrer o saque, se livrar da bola. Faltou casca pra defesa respirar e conseguir parar o adversário. Faltou casca. Eu acho que é isso e tá tudo bem. Eu acho que é normal. Eu acho que, inclusive, o formato que a Série Prata se fez de classificação para pós-temporada prejudicou o Jets. Porque eu acho que o Jets era um time melhor do que, com todo respeito, o Black Panthers de Avaré. Então eu acho que o Jets, por exemplo, num outro cenário, né, num formato diferente, o Jets teria ficado com uma das últimas vagas. Né? Teve um ataque bom, uma defesa boa, mas, né, que pelo condicionamento de tabela de só 2 de cada grupo passarem, acabou sendo eliminado. Mas é um aprendizado para a equipe. Mas, de verdade, eu falei isso depois do jogo, acho que pro time inteiro do Jets. Né? Falei, eles bateram de frente com um time que é o favorito e eles têm que sair daquele campeonato sabendo que eles são um time competitivo. Então, se eles vão jogar Brasileirão D3, se eles vão jogar regional, seja lá o que for, é um time que precisa dessa casca. E essa é uma derrota que vai ficar marcada. Essa é uma derrota que eles vão lembrar em jogos apertados. E eles vão aprender. O Matheus ele pode se livrar num próximo jogo da bola. A defesa pode ir, pô, quarterback que corre. O que a gente faz aqui? O que a gente não fez lá atrás? Então, assim, é uma equipe que se despede, mas tem que saber que se despediu jogando um bom futebol americano. Bom, indo para... E, inclusive, né, agora temos os wildcards da prata já definidos. Né? Teremos já na semifinal Cannibals e Assis, né, já garantidos nas semifinais. E temos o confronto do terceiro contra o sexto. Teremos Ponte e Avaré. E eu acho que esse jogo vai ser melhor do que muita gente está pintando. E teremos Panthers e Taubaté, né, o quarto contra o quinto. Se eu não me engano, quem vencer esse jogo pega o Cannibals. E quem vencer de Ponte e Avaré pega o Assis. Se eu não estou enganado no chaveamento de tabela, porque a prata não prevê confrontos inéditos. Até fui olhar no regulamento. Bom, indo para a série Diamante, tivemos 5 jogos, né, que definiram aí as últimas vagas e últimas colocações. Começando por Dragons e Ghost, 48-0 dentro do planejado. Dragons jogou um primeiro quarto muito fino, né, para realmente abrir vantagem, depois poder rodar o elenco. Sample jogou o primeiro quarto, os titulares jogaram o primeiro quarto, depois foi mais para rodar. Né, a partir do momento que o Dragons roda um pouco mais, o Ghost consegue ter uma jogada ou outra com a sua defesa. Seu ataque garante um first down, mas, né, não conseguiu ser competitivo. Né? Eu acho que o Dragons é uma equipe muito boa, muito estruturada e conseguiu controlar bem muito o jogo. Né? Para o Ghost, eu acho que é um aprendizado, né? Esse primeiro ano de Série Diamante, equipe que vai voltar ano que vem para a Série Diamante, é uma equipe que vai jogar o Brasileirão D3 desse ano e é uma equipe que tem que entender, né, os principais problemas dentro e fora de campo. É um elenco muito enxuto, é um elenco que falta comissão, é um elenco que falta alguns jogadores com mais casca. O que falta? Entendeu? E é uma coisa que só quem tá no dia a dia vai saber. Eu acho que falta mais profundidade de elenco. É um elenco muito limitado em número de jogadores. Então é uma equipe que tem que tentar procurar formar mais gente ou tentar trazer uma galera. A comissão também precisa talvez de mais pessoas dentro da comissão. Então é um processo para essa equipe do Ghost que aceitou esse desafio. Pro Dragons agora é esperar a semifinal. Né? Temos aí um cenário onde pela chave, né, vai pegar Valers ou Vikings, mas caso Vikings vence e tudo mais, pode mudar, mas isso a gente vai falar mais pra frente quando for falar da rodada de wildcard. Mas desse jogo é isso, não tem muita análise pra fazer, a verdade é essa, né? Foi um jogo de ponta a ponta pro Dragons.
Segundo jogo, Spartans 27-17 na equipe do Vikings, né? Vitória do Spartans, mas o Vikings quis assustar, quis fazer quis brigar até o final, né? Para tentar ganhar seu terceiro jogo e de repente se colocar numa situação mais confortável de pós-temporada. Começou bem, né? Capitalizou num erro do Spartans, depois teve um touchdown, mas aí o Spartans teve a maturidade desse elenco de pontuar, de ir atrás, de capitalizar em special teams, né? Inclusive, fecha a primeira fase muito bem o Pedrinho, né? Então eu acho que a gente tem que dar muito mérito, né? Um cara que tá tendo a confiança desse elenco para chutar, né? Mesmo chutes um pouco mais longos, e tá convertendo, tá colocando a bola lá dentro. Então eu acho que é algo pra gente elogiar, né? Os special teams dessa equipe do Spartans que tiveram uma flutuação de um começo ruim, mas depois terminaram bem. E é um time muito maduro, né? Um time que ofensivamente conseguia correr com a bola, depois conseguia encaixar um pouco mais o jogo aéreo, né? A defesa do Vikings ofereceu reação, né? Teve uma interceptação também no começo do jogo ali, que poderia até ter mudado um pouco mais a partida, mas eu acho que o Vikings é um processo também de criação de casca, né? Apesar de ser uma equipe que tem muitos caras veteranos, trouxe alguns caras também veteranos, é um time que está se colocando pela primeira vez em muito tempo de brigar com os maiores times de São Paulo. Então é um time que também está criando esta casca, né? Acho que contra o Steam, por exemplo, foi um jogo que a equipe começou bem, performou mal e não sei o quê. Contra o Spartans, começou bem, foi mal, melhorou, brigou e cometeu erros no final que custaram a vitória. Então, assim, é uma equipe que tá indo pra pós-temporada com todos os seus méritos, mas também é aquilo. Não adianta só ir por ir pra pós-temporada. Você tem que aprender com o que você tá errando. É um bad snap num punch que é bloqueado, é um erro de secundária no final do jogo em que o recebedor fica totalmente aberto, é uma consciência para conseguir controlar uma liderança que a equipe não conseguiu controlar. E eu acho que é um time que vai para a pós-temporada, vai jogar contra o Rio Preto Wilders. É um grande desafio, né? Inclusive, se eu não me engano, esse jogo ele vai ser em Leme, eu acho, no dia 2. E assim, é um time que, se quiser ganhar do Rio Preto Wilders, vai ter que ser muito perfeito. Depois do que a gente viu do Wilders esse final de semana, eu acho que é um time que vai ter que beirar a perfeição, né? E para isso, você tem que jogar muito bem e errar o mínimo possível. E eu acho que esse é o grande porém para essa equipe do Vikings agora. É uma equipe que está errando em momentos ruins, errando em momentos que viram o jogo. Mas foi para pós-temporada, o primeiro time do ABC a garantir uma vaga para os playoffs, né? Então, eu acho que tem muito mérito, né? Um projeto que tem aí nos últimos 2 anos mostrado uma crescente, está brigando. Esse ano investiu em gente, investiu mais em comissão. Então, é um time que está começando a colher os frutos de um trabalho, né? Então, é o que a gente sempre fala. O trabalho é longo, quando você não traz 1 bilhão de jogadores de uma vez só, mas o time começa a colher e garante aí a primeira ida à pós-temporada da SPFL na primeira divisão, né? Na Série Ouro o time foi finalista já. Indo agora para São Bernardo Avengers 7 ou Ocelotes Futebol Americano 7. Sim, de todos os cenários possíveis e imagináveis, tivemos um empate, né? Um empate que determinou a vaga para a equipe do Ocelotes Futebol Americano. Confesso que eu não gosto do empate, né? Eu já falei muitas vezes. Eu acho que o formato do overtime, né? Como ele mudou em 2022, ele facilita para que ele seja mais rápido. E acaba tendo situações como essa, né? Situações bem frustrantes para um jogo acabar, né? E acabou empatado, né? E o Ocelotes, com o regulamento embaixo do braço, garantiu a sua ida pós-temporada, né? O Avengers ficou a um field goal do Rick de garantir um 10-7 e garantir sua passagem? Ficou. Eu nunca vou vir aqui e criticar um kicker do FABR por não acertar um chute de mais de 50 jardas. Eram 54, se eu não me engano, o chute do Rick. Então, assim, eu nunca vou julgar. Tinha direção, faltou força. É isso. Se fosse 45, talvez a bola tivesse entrado. Mas, e eu sempre falo, não é uma jogada que decide um jogo. Mais uma vez, em um jogo apertado, o ataque do Avengers não entrega. E aconteceu isso contra o Rio Preto Wilders. Aconteceu isso contra o Rhinos, quando o Rhinos despontou no jogo. E aconteceu isso nesse jogo. Né? Teve um TD anulado, aí conseguiu um TD com o Noé, mas foi um ataque que teve muitos turnovers, foi um ataque que sofreu para capitalizar e não conseguiu ser protagonista, né? A verdade é essa. Não conseguiu ser protagonista, não conseguiu dar aquele algo a mais
para vencer o jogo, né? A defesa, eu acho que fez o que pôde, controlou ações, teve turnover, conseguiu limitar o máximo possível do que podia do ataque do Ocelotes, mas, né, brincadeiras à parte, né, o Derão ele é inevitável, né? E em algum momento ele vai pegar aquela bola e vai arrancar para um touchdown. E foi o touchdown que acabou classificando a equipe do Ocelotes. O Ocelotes saiu na frente e o Avengers empatou. Outro fato do Avengers, né? Que é uma coisa que eu quero fazer um vídeo antecipado pra galera, que é falar sobre os cariocas, né? Que vieram, jogadores do Rio, que não vão ficar pro segundo semestre. Então eu vou guardar essa parte aqui desse conteúdo. Vai para um próximo vídeo, tá? Só pra vocês saberem. Falando do Ocelotes, foi um jogo bem ruim, ofensivamente falando também, né? Eu acho que a gente não viu nenhuma variação de quarterbacks, foi Derão o jogo todo. Faz sentido, né? O jogo mais importante da temporada, você talvez não queira arriscar, né? Com o Phelps, que ainda, né, tá ganhando volumes dentro desse ataque. O Ramir não jogou, né? Nas filmagens dá pra ver ele na sideline, né? Ele já não tá com bota, não tá com nada, mas não jogou. Então a expectativa é que ele jogue agora nos playoffs, né, caso seja possível, né, mas é uma ausência muito sentida, é muito triste, né, porque era um cara que muita gente do Ocelotes estava bem animada para ver jogar e a gente acabou não vendo. Quem jogou mais uma vez bem foi o Crow, né, o Crow que teve mais uma interceptação na conta, a interceptação que posicionou, né, pro TD do Derão na sequência. O ataque foi muito a cara do que é esse ataque do Ocelotes, né, que tenta jogar umas bombas pro alto, que tenta correr, mas nem sempre consegue. E a defesa foi, mais uma vez, o diferencial para garantir essa vitória, né? Conseguir conter Noé, conseguir forçar turnovers, conseguir evitar, né, que o Avengers capitalizasse quando teve alguns bons avanços, né, e teve bloqueio de field goal, né? Como eu disse, special teams era um fator para esse jogo, né? São duas equipes que tomam muito cuidado com isso, né? E acabou que o Ocelotes, por conta do critério de desempate, né, que era o saldo, né, acabou passando, né? Pro Avengers, agora é focar na D2, né? A gente já viu o time falando sobre trazer mais gente, né, procurando, né, e chamando jogadores. Então resta a gente saber quem vem, né? A gente já sabe de alguns que saíram, né, além dos jogadores do Rio de Janeiro, pelo menos mais 3 jogadores que devem sair. E é isso, né? Uma despedida, mais uma vez, uma despedida acho que amarga para a equipe do Avengers. Ano passado também, no jogo de venceu e ir para casa, perdeu. E no último jogo também não perdeu, né, mas não conseguiu garantir sua ida. Bora para Leme Lizards 37, Corinthians Steamrollers 12. Já saiu um vídeo, tá disponível pro clube de membros já e no Apoia-se, falando os fatos que levam à eliminação do Corinthians Steamrollers, né, que é onde eu fiz um resuminho da temporada e dos fatores que eu acho que levaram o Steam a não se classificar pela primeira vez na história. E Leme jogou o seu jogo. A verdade é que Leme ficou a 5 pontos. Leme ficou a 5 pontos de roubar a terceira vaga do Vikings. Era uma missão quase que impossível. Missão essa que o Emanuel acabou tirando, né? Brincadeiras à parte. O Emanuel acabou tirando essa chance da equipe de Leme, que teve uma última campanha que quase capitalizou, mas o relógio acabou e a equipe não conseguiu. Mas assim, eu acho que Leme tem que sair também muito satisfeito da SPFL, né? A primeira vez que a equipe vence mais de um jogo, né, na São Paulo Football League, né, em uma temporada só. Venceu um dos times mais fortes do estado de São Paulo, um dos times mais tradicionais do Brasil, né? O Nery apontou muito isso de, perderam mais de 80-0 há 10 anos atrás e conseguiram vencer. Eu acho que isso são os ventos da mudança do futebol americano, sim. Eu não quero que as pessoas pensem que foi só um Corinthians Steamrollers que piorou, o que não é justo. Eu acho que a equipe de Leme acertou em alguns pontos, né? A chegada do Martins eu acho que foi uma delas. Um cara que chegou, e pelo pouco que eu falei com ele, foi um cara que chegou muito sóbrio, né, do que esse time poderia ou não fazer, até onde esse time poderia ou não chegar. E eu acho que a gente já conseguiu ver muito disso. Eu tô muito curioso para ver o Leme Lizards jogando na D2, né? Finalmente o time de Leme vai voltar a disputar um nacional. Sobre o jogo, o Nery foi o titular, né? O Gabriel, fiquei sabendo depois do jogo do Vikings, né? O Gabriel teve dengue, né? E pelo visto ele não conseguiu treinar tanto assim, né? Então o Nery acabou sendo o titular. E assim, mais um jogo em que ele prova o que eu sempre falo aqui em prévias e em recaps.
Quando ao redor tá funcionando, o Nery consegue performar muito bem. É um cara que tem muita noção de jogo, é um cara que se arrisca pouco, né, e consegue colocar a bola na mão dos jogadores certos, né? O Galina com uma partida de mais de 100 jardas, o jogo terrestre funcionou bem, né, o ataque conseguiu atacar em espaço como gostaria de fazer, e foi um ataque que fluiu muito bem, né? A defesa do Steam teve poucos momentos onde conseguiu realmente parar, né? O Steam chegou a ficar na frente no começo do jogo, né? Chegou a estar vencendo por 6-3, mas depois disso, Leme controlou muito bem as ações e foi até o final para construir essa vitória por 37-12. Para o Corinthians e Steamrollers, eu acho que assim, uma atuante desse time é que ele não conseguiu competir contra times competitivos, né? Assim, venceu 2 jogos, né? Venceu o Caraguá no melhor jogo de Caraguá da temporada, né? Que Caraguá, se tivesse um ataque um pouquinho melhor, poderia ter tornado a vida do Steam ainda pior. Venceu o Vikings num jogo muito, muito apertado, e que eu acho que também o Vikings com um pouquinho mais de maturidade poderia ter ganho esse jogo. Claro, eu acho que maturidade, casca e finalizar são méritos que esse time do Corinthians teve para ter essas 2 vitórias. Mas assim, foi um ataque que a linha ofensiva não operou bem, acho que em nenhum jogo. A linha ofensiva conseguiu ter tipo um jogo terrestre muito, muito bom, muito saudável. Os recebedores, é um grupo que eu gosto, é um grupo que tem talento, mas é um grupo que não conseguiu performar tanto assim. E na posição de quarterback, né, o Riveles acabou assumindo esse time, e ele é um cara também que ele tá nesse hall de quarterbacks que precisam que o sistema ao seu redor esteja bem para que ele possa performar. E quando não tá tudo bem, ele também acaba não conseguindo entregar, né? O jogo terrestre não fluiu tão legal, uma equipe que trouxe ali uma proposta de dar apoio, né, ao Ferrari com outros running backs que também poderiam correr. Ferrari também teve um ano um pouco abaixo, né? Ele era um cara que individualmente conseguia às vezes resolver, esse ano acabou não conseguindo ter muito isso. E a defesa, verdade seja dita, a defesa teve momentos bons, né, sei lá, acho que quase todos os jogos. Acho que o único jogo que a defesa realmente jogou muito mal foi o jogo do Dragons. Eu acho que até o jogo do Spartans tem algum mérito ali para a defesa ter conseguido forçar algumas paradas, mas foi uma defesa que fisicamente não jogou como jogou em muitos anos e que ficava tempo demais em campo, então não conseguia operar da melhor forma possível. Um sinal bom para esse time do Corinthians foi a volta do Emanuel, né? O Emanuel que jogou o primeiro jogo, né, depois ficou afastado e voltou para esse último jogo, né? Inclusive teve a campanha do segundo touchdown do Steam. Eu acho que o Emanuel, ele é um menino novo e ele traz consigo, é forte demais falar isso, né? Mas eu acho que ele traz consigo uma esperança de que dá para fazer mais. Eu acho que ele é um cara que ele pode individualmente resolver, e ele é um menino que tem um pouco mais de braço, uma resposta um pouco mais rápida para soltar a bola, e que você pode fazer mais coisas quando a bola está na mão dele, né? Então eu acho que vai ser um trabalho aí pro Fernando, vai ser um trabalho para essa comissão técnica conseguir desenvolver ele da melhor forma possível, né? Então é pra gente ficar de olho, né? O Steamrollers vai jogar o Brasileirão D1, mas tá pela primeira vez na história e eliminado dos playoffs da SPFL, né? Ele, não, assim, pela primeira vez na história, não estará entre os semifinalistas, né? Então, para quem quiser, né, um pouco mais detalhado, eu falei no vídeo lá, né, que já tá disponível para o clube de membros. Bom, para fechar o nosso vídeo, temos a vitória do Warriors Rhinos 10-7 contra o Rio Preto Vilers, né? Um jogo de playoff em temporada regular, né? Esse foi o sentimento, né? Um jogo que me surpreendeu. As 2 defesas jogaram a mais do que eu imaginava. Eu achei que os ataques iam conseguir se desempenhar. Eu esperava um placar maior para esse jogo. Eu acho que a equipe de Guarulhos conseguiu aí tirar, né, tirar do caminho essa sequência de 3 derrotas seguidas para a equipe do Vilers, né? Foram, você pode tirar de 2 formas, né? De 6 anos sem ganhar ou 3 jogos só, né? Mas essa era a matemática. Eu acho que, sim, esse time foi muito valente, tá? Porque o Rhinos poderia ter jogado o regulamento embaixo do braço e falar assim, não, a gente vai garantir o primeiro lugar com empate. O time foi pra cima no final, correu com a bola, gastou relógio, jogou um jogo de playoff na temporada regular e posicionou o Gatti para garantir a vitória no final do jogo. Do jogo em si, as defesas, mais uma vez, jogaram muito bem. Eu acho que a defesa do Rhinos, inclusive, ela
ela foi literalmente o conceito de enverga, mas não quebra. Porque ela deu espaços, o Weilers às vezes corria, o Weilers às vezes conectava passes, o Weilers conseguiu chegar, acho que 3 vezes na red zone e saiu de lá só com um TD. Eu acho que o Weilers deu tiros no próprio pé, sim. Teve 2 TDs anulados, um acabou não atrapalhando porque teve na sequência o TD do Verlang, mas o segundo do Thales acabou atrapalhando porque tornou uma terceira longa que tornou depois um chute que o Ganso não acertou. E foi um ataque que cometeu alguns erros, né? Teve seus turnovers ali também, turnover on downs, teve um passe que foi desviado e foi interceptado. Mas foi um ataque que, assim, é um ataque que opera muito dentro da sua organização. E eu acho que é por isso que a gente nunca vai descartar o Rio Preto Weilers enquanto tiver esse estilo, enquanto tiver essa comissão, né? Com o Xandão e Esther cuidando do ataque. Inclusive, eu queria deixar aqui muito mérito. O Gabriel Verlang do jogo 1 não é o Gabriel Verlang do jogo 5, tá? Eu acho que você consegue ver claramente o Verlang mais confortável com o passar dos jogos. Eu acho que, assim, eu dei uma sorte, por assim dizer, de ver o primeiro jogo da temporada ao vivo, em Rio Preto, e esse quinto e último jogo, o quarto e o quinto jogos ao vivo também, né? O jogo do Indians e esse jogo do Rhinos. E eu não tô falando isso só pelo TD. Eu acho que o Verlang, a melhora dele, ela é muito nítida, ela é muito visível. Eu acho que ele foi colocado numa situação de que muita gente esperava que ele não iria performar, né? E ele tá conseguindo performar. Eu acho que ainda falta aquela conexão na bola em profundidade com os recebedores? Falta. Mas isso é tempo, isso é processo. E ele parece muito dedicado, ele parece muito preocupado em fazer funcionar, né? Eu falei com ele depois do jogo também. Então, é pra gente ficar de olho, porque eu acho que caso a equipe de Rio Preto aposte nele pro segundo semestre, pro Brasileirão, eu acho que a gente pode ter um Verlang ainda melhor com o decorrer da temporada, né? Um menino muito novo, né? Que pode performar muito bem. Então, eu acho que do ataque é isso. Do ataque do Rhinos, verdade seja dita, eu acho que foi um banho de água fria, né? Como o Rhinos não conseguiu ritmar. Eu acho que teve alguns momentos com o Paulinho, alguns passes no meio, né, algumas jogadas com os running backs no jogo aéreo, mas foi um ataque que penou para se colocar em boas situações, né? Mas, quando a sua defesa faz o jogo que fez, o seu ataque precisa de uma campanha. E foi isso que a equipe conseguiu, né? Conseguiu marchar um pouquinho, contou com um erro da secundária num play action para o Catulo achar o Aires completamente aberto e colocar a bola na linha de 5 jardas. Na jogada seguinte, TD do Geraldini, com um ótimo trabalho dos bloqueadores. E na última campanha também o time correu bem com a bola ali para posicionar para o chute do Gatti. Então, mais uma vez, não foi um jogo bom do ataque do Rhinos. Eu digo que o ataque do Weiler jogou melhor que o ataque de Guarulhos, mas no final das contas foi você capitalizar quando a janela apareceu, né? E eu acho que isso acaba pesando muito. Da defesa de Rio Preto, eu acho que e eu falei com o Jonas depois disso, né, que é o coordenador de defensivo, é uma missão muito dura você chegar para o seu time e você falar que o jogo foi bom, mas que você não pode cometer um erro, porque esse erro talvez tenha custado a sua vitória. Então eu acho que é um jogo que o Rhinos tem que, obviamente, comemorar, garantir uma vaga na semifinal, um jogo a menos, vai descansar, vai poder ver seus adversários jogando uma vez a mais. Mas eu acho que é um jogo que o time tem que voltar para casinha e achar soluções, porque a chance de você encarar o Valers na final é muito grande. Não existe um cenário onde essas equipes se enfrentem na semi, mas é um cenário de final que pode acontecer, né? Então é um aprendizado muito grande. Acho que para as duas equipes. Eu acho que o Weilers ofensivamente leva uma lição de faltou executar no final, e para a defesa de não podemos errar em nenhum momento contra um time que tem um ataque bom. E para a equipe do Rhinos, eu acho que assim, é uma defesa que envergou, mas não quebrou, mas que também tem que entender que muitas coisinhas iguais do Weilers funcionaram o jogo inteiro, que você tem que dar uma olhada no que pode ser. E o seu ataque é aquilo, você não conseguiu correr com a bola, o seu jogo aéreo demorou para encaixar. Como que eu mudo isso aqui? O que eu posso trazer? Eu posso tentar apostar em velocidade, eu posso tentar apostar em outras coisas, né? Revendo o jogo, você vê que o Catulo às vezes ele arriscou algumas bolas no fundo do campo que ele poderia ter tomado decisões diferentes. Então eu acho que é um jogo que eu fico feliz que ele tenha sido na temporada regular, porque é um jogo que as duas equipes podem aprender muito com um jogo tão apertado, né? É um raro 10-7 que foi um jogo muito bom dos dois lados da bola. E Special Team wins game.
né? Então, se o Ganso de um lado perdeu um field goal, do outro o Gatti garantiu a ida do Rhinos direto para a semifinal. Beleza? Bom, meu povo, o vídeo é esse. Deve ter ficado bem grande, mais até do que eu gostaria. Mas tá entregue, mais um recap. Tá saindo na sexta-feira? Eu sei, mas está saindo e é isso que importa. Então, se você ainda não é inscrito, pô, se inscreve aqui no canal, né? Me dá essa moral aí depois de um vídeo desse tamanho. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, links todos aqui na descrição para você conferir. E se você quiser garantir conteúdos antecipados, é muito simples. Vem aqui no Clube de Membros do YouTube ou vai lá no meu Apoia-se, né? Você me ajuda financeiramente e continua garantindo esses conteúdos. Ah, e lembrando, se você quiser garantir todo o cuidado com os seus dados e onde você acessa, conhece a Surfshark hoje mesmo, link aqui na descrição, beleza? Tamo junto e até a próxima!